Prezado professor, meu nome é Melen Adas, estou aqui ao lado do Sérgio Adas, o coautor da coleção Expedições Geográficas por Fundamental 2. O objetivo desse vídeo é, na verdade, subsidiar ou fornecer mais informações de como utilizar o nosso material em sala de aula. Então, esse é o propósito principal desse nosso encontro. Quero ressaltar a vocês que a isotopia, como o Sérgio poderá colocar, não é? Explicar, portanto, o projeto didático-pedagógico da coleção. Bom, olá a todos. É importante dizer que a coleção Expedições Geográficas, ela parte de uma isotopia editorial, que é algo muito relevante caso o professor, a coordenação da escola resolvam trabalhar com projetos, projetos didático-pedagógicos. O que é essa isotopia editorial? Na verdade, a coleção se chama Expedições Geográficas, então ela parte dessa ideia de viagem como um elemento motivador para os alunos se interessarem em direção ao conhecimento geográfico. E pensando então nessa ideia de viagem, que é uma ideia mestra, diretriz da coleção, tudo dentro dela foi pensado, arquitetado em torno dessa ideia central da ideia de viagem. Então, os nomes das sessões didático-pedagógicas, o próprio recurso, os recursos gráficos da obra levam então a essa ideia de viagem que o professor poderá explorar e que também dá ensejo ao desenvolvimento de projetos no âmbito escolar. Aliás, a ideia de viagem, além dela ser motivadora pedagogicamente, ser pertinente à própria disciplina geografia, ela possibilita também trabalhos interdisciplinares. Então, um diálogo mais estreito entre os professores, o professor, professora de geografia, professores de ciência, de artes, de língua portuguesa, história, enfim. Dada a sua riqueza, a ideia de viagem pode ser muito propícia a alavancar projetos e dinamizar, então, o ensino da geografia, quer isoladamente ou com outras disciplinas. Acho que um outro ponto importante a dizer é sobre a estrutura planejada da obra. Ela foi uma obra pensada de tal modo que, tanto trabalhada em estruturas escolares que trabalham bimestralmente ou trimestralmente, ela pode ser desenvolvida da seguinte forma. Vocês observarem, cada livro da coleção, cada um dos 4 livros, possui 8 expedições. Na verdade, são 8 unidades, mas que nós chamamos de expedições, dentro dessa concepção da isotopia editorial. E esse conjunto de expedições, então 8 em cada livro, pode, por exemplo, permitir um planejamento do ano letivo, onde nas escolas onde se trabalha bimestralmente, 2 expedições a cada bimestre seriam desenvolvidas. Essa é a nossa sugestão. Nas escolas que trabalham trimestralmente, poderia então, num primeiro trimestre, se desenvolver 3 expedições ou unidades da obra, num segundo trimestre outras 3, e no último trimestre ou terceiro, outras 2 expedições ou unidades. Nas escolas que nós temos conversado, acompanhado o trabalho, nós temos tido um retorno muito interessante, muito salutar dos professores, por exemplo, que trabalham trimestralmente, dizendo que isso inclusive possibilita, nas escolas trimestrais, que ao final do ano ainda se sobre um tempo para um trabalho de revisão, retomada de alguns conteúdos significativos. E nas escolas que trabalham bimestralmente também, esse formato sugerido também tem tido bons resultados. É claro que isso também depende do alunado, de cada escola propriamente dita, enfim, é o professor, junto à coordenação, que poderá avaliar essa distribuição por nós sugerida, mas a obra em si, ela traz essa possibilidade. Então, retomando o que o Sérgio colocou, esse caráter de viagem que a coleção apresenta é exatamente levar o aluno a ter a compreensão da leitura da paisagem, porque a geografia, entre outros aspectos de suas abordagens, ela, na verdade, desenvolve a observação do espaço vivido, do espaço conhecido e do espaço, inclusive, distante da vivência do próprio educando. Então, dentro dessa perspectiva, os colegas poderiam perguntar como trabalhar a coleção. Ora, esse como trabalhar a coleção
exige, na verdade, apresenta um aspecto muito particular porque depende do nível dos próprios alunos, do conhecimento prévio que eles possuem e daí por diante. Mas nós poderíamos sugerir algumas coisas importantes. Como o livro é rico em sessões como Estação, que imprime exatamente esse caráter, que depois do aluno fazer a leitura do texto principal, ele faz uma parada numa estação. E essa estação pode ser tanto a estação ciência, pode ser a estação socioambiental, pode ser a estação cidadania e a estação história. São textos curtos de terceiro, que aliás é uma exigência do próprio MEC, para que o aluno não fique com uma visão parcial ou a visão apenas dos autores. Então, dentro dessa perspectiva, nós sugerimos que esses textos, que são seguidos exatamente de questões, sejam feitas em sala de aula com a possibilidade de desenvolver a expressão oral do aluno, isto é, a sua oralidade, que hoje é, dentro das competências e habilidades, um ponto fundamental para o exercício da própria cidadania. Além, então, das estações, a riqueza da coleção também em suas seções traz outras rotas, que são textos de terceiro com questões formuladas, traz, inclusive, os encontros, outra sessão disponibilizada na coleção, e a Menina dos Olhos, que é efetivamente uma sessão que se chama Desembarque em Outras Linguagens. No Desembarque em Outras Linguagens, o aluno entra em contato, como diz o próprio nome, com outras linguagens, onde vai se perceber a intersecção entre a arte e a geografia, onde vai se perceber, não é, a possibilidade do aluno compreender a totalidade e não a parcialidade dos fenômenos propriamente dito. Então, no Desembarque em Outras Linguagens, entra literatura, entra pintura, entra escultura, entra a jardinagem, não é? A literatura infantil e mesmo a literatura adulta com textos escolhidos, permitindo, portanto, uma ampliação da visão que o aluno terá da realidade vivida ou vivenciada, não é? Eu acho muito importante que o professor esteja atento à seguinte possibilidade. Todas as sessões que o Mellen se referiu, encontros, outras rotas, as estações, né, socioambiental, cidadania, ciências, história, estar muito atento para a possibilidade, além do trabalho de competência leitora, né, que elas procuram desenvolver ou propiciar aos professores, para trabalhar a competência leitora junto com os alunos, elas também propiciam avanços, ou seja, a partir de uma estação, né, de um texto complementar que está na obra na forma de estação, o professor pode, por exemplo, ou em duplas, em grupo, ou um trabalho individual, remeter o aluno para uma pesquisa sobre aquele tema que está naquele texto complementar. Ele pode, por exemplo, também, né, propor um folder publicitário sobre alguma questão interessante que ele veja ali colocada nessas sessões didático-pedagógicas, ou seja, complementar o trabalho da competência leitora, que essas estações, enfim, encontros, outras rotas permitem, também propondo uma dinâmica de grupo, vamos dizer, tornando mais dinâmico esse processo de ensino-aprendizado. Então, estabelecer dinâmicas, um folder publicitário, um jornal impresso, um aprofundamento de uma pesquisa por meio dos temas que estão aí, né, colocados nessas sessões didático-pedagógicas. Além disso, eu gostaria de falar sobre a diversidade de atividades que o Mellen também colocou. Se vocês observarem, todos os infográficos, são 32 infográficos na coleção, um número significativo de infográficos que visam justamente alavancar esse processo de ensino-aprendizagem, de imprimir uma linguagem mais jovem e atrativa para que os alunos se sintam interessados pelos temas e conteúdos que a geografia trata em sala de aula. Tanto nos infográficos como nas estações, todas essas sessões didático-pedagógicas, até mesmo desembarque em outras linguagens, elas são acompanhadas por exercícios. Então isso permite para o professor, ao nosso ver,
quer em sala de aula ou fora dela, remetendo os alunos para atividades extra-classe, uma quantidade de exercícios bem significativa. E é preciso lembrar que no portal Expedições Geográficas há muitos conteúdos complementares que também subsidiam os professores com exercícios, atividades complementares. É claro que tudo isso cai na malha de um planejamento prévio do ano letivo, que cabe aos professores e coordenação pensarem, segundo a especificidade do seu alunado, mas são recursos significativos. Aproveitando ainda o ensejo dos exercícios, é importante lembrar que ao longo de muitos mapas, gráficos, tabelas que acompanham o texto principal da obra, existem exercícios orais sistemáticos associados. Então, por exemplo, observe que a obra trabalha a alfabetização cartográfica do 6º ao 9º ano, por meio desses exercícios orais sistemáticos, que são questões colocadas muitas vezes ao lado de mapas específicos, ao longo do texto principal dos livros. Isso permite ao professor fazer com que seus alunos não deixem passar desapercebido a leitura e interpretação de mapas. Além desses exercícios orais, existem nas páginas duplas de atividades, cuja ocorrência são duas ocorrências de páginas duplas com exercícios a cada expedição ou unidade, existe uma subseção didático-pedagógica chamada Leituras Cartográficas. Ali também é um segundo momento da obra, ou uma segunda forma que ela tem de estimular esse trabalho com a alfabetização cartográfica. Um terceiro momento na obra, onde a alfabetização cartográfica é notória, é na própria seção bagagem de ferramentas. Todo viajante, quando viaja, leva consigo ou adquire uma bagagem. Então, nessa bagagem de ferramentas, nós trabalhamos procedimentos geográficos de um lado e também procedimentos de estudo. Procedimentos de estudo, como elaborar um mural, como fazer um quadro sinótico, um storyboard, etc., uma entrevista, que são procedimentos que ele pode aplicar em outras disciplinas também. Já os procedimentos geográficos, e aqui eu volto na alfabetização cartográfica, na bagagem de ferramentas nós trabalhamos procedimentos também de leitura e interpretação de mapas e elaboração de mapas também. Então é importante dizer que esse é um terceiro momento na obra que vale ser trabalhado, porque afinal de contas a geografia não trabalha apenas conteúdos factuais, conceituais e atitudinais, ela também trabalha esses conteúdos procedimentais que aliás vão ter, vamos dizer, uma importância muito relevante para o estudante ao final dessa fase de escolarização, quando ele chegar no ensino médio, e certamente vai ser muito cobrado. Um outro elemento é a questão da tecnologia na obra. Veja, nós, autores, entendemos a tecnologia como uma prótese de conhecimento, ou seja, ela não é o corpo todo da educação. Então, esta é uma obra, Expedições Geográficas, que ela tem dois suportes tecnológicos de muita valia e que pode ser pensado no planejamento do ano letivo. Um deles é o portal Expedições Geográficas, ao qual nós aqui já nos referimos. O outro é o próprio conteúdo digital, ou livro interativo digital, que vem associado aos livros da coleção. É muito importante, professor, ao longo desse processo de ensino-aprendizagem, mesclar o que o portal oferece, o que esse conteúdo interativo oferece, com os próprios livros impressos, o que os livros impressos oferecem. É claro, então, que isso exige do professor escolhas, seleção e escolhas de quando a tecnologia entra. Então, ela é prótese do conhecimento, ou seja, não precisa se fazer um planejamento totalmente amparado pela tecnologia, mas dada a sua importância hoje e a maneira como os alunos a recebem, é importante que essa tecnologia esteja, por meio dos conteúdos do portal e também do livro interativo digital, associados nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor tem um farto material a compor segundo o seu planejamento. Como o Sérgio falou em relação à atividade extra-classe, existem também vários recursos disponíveis, os quais eu passo a sugerir a vocês, colegas professores. Por exemplo, no 6º ano, quando se estuda o relevo e se estuda também a vegetação, as associações vegetais, por que não programar uma excursão dentro das possibilidades da escola, a um determinado ponto importante dentro do ponto de vista geográfico, onde por meio dessa excursão, que sai da escola até o determinado ponto,
acompanhado por altímetro, acompanhado por bússola, acompanhado, inclusive, se servindo da distância do velocímetro do ônibus ou do veículo ou da van, se vai ensinar, por conseguinte, de maneira bastante prática, o perfil do relevo. Então, servindo-se desses instrumentos, não é? E preparando os meninos, eles vão ter uma maior compreensão, uma maior efetividade de compreensão da questão das formas de relevo. O mesmo eu diria em relação à paisagem. Logo no 6º ano, na primeira expedição, ele vai trabalhar com os conceitos fundamentais da geografia, que é o espaço, o lugar e a paisagem, né? No caso da paisagem, nós temos experiência em sala de aula, onde pedimos para os meninos coletarem várias paisagens, fotografias de paisagem, revistas, jornais, colarem numa cartolina, onde se pode fazer um acervo durante o ano, e inclusive depois de ensinar os fundamentos básicos da análise da paisagem, que são o clima, a vegetação, as atividades humanas que se manifestam no espaço, e você terá, caro professor, um farto material de fazer essa análise de paisagem por meio das fotografias. Uma outra possibilidade de atividade extra-classe, que está em perfeita comunhão com certos percursos do material do 6º ano, é a questão relativa dos conceitos fundamentais da geografia, que é o caso de lugar, paisagem, espaço natural e espaço geográfico. Então daí, professor, eu sugiro o seguinte, que esse exercício de leitura de paisagem é de fundamental importância, considerando que a paisagem é a síntese dos fenômenos geográficos. Então, diante disso, o próprio livro do 6º ano mostra, não é, numa bagagem de ferramentas, como fazer a leitura de uma paisagem. Uma vez realizado esse aprendizado, você poderia, por exemplo, solicitar que os alunos buscassem revistas, em jornais, paisagens de diferentes regiões do mundo e criasse, portanto, um acervo. Trazendo essa paisagem será colocada será colada numa folha de sulfite, o ideal seria uma cartolina, e o ideal ainda seria um papelão mais grosso, para que se organizasse um acervo em sala de aula, onde se passaria, portanto, a se fazer as leituras das diferentes paisagens, considerando que ele teve o aprendizado. Então, reconhecer na paisagem, não é, a presença humana, a presença da natureza e, como eu já disse, é a síntese propriamente dita. Então, esse é um recurso didático-pedagógico muito interessante e com resultados magníficos. Também, em relação ao 6º, 7º, 8º ano e mesmo 9º, ao se estudar as características físicas das regiões, aqui já é um plano mais ousado, mais perfeitamente possível de ser realizado. Eu tive essa experiência no Liceu São Tomás de Aquino, aqui em São Paulo, no bairro Bosque da Saúde. Nós montamos com o professor de ciências um pequeno posto meteorológico. Nesse pequeno posto meteorológico, o 7º Distrito de Meteorologia aqui de São Paulo tinha em disponibilidade inúmeros aparelhos que eles não utilizavam mais. E nos cederam, em comodato, montamos um posto meteorológico básico com um termômetro, barômetro, higrômetro, não é? Inclusive fizemos uma biruta e passávamos, portanto, a fazer a análise do tempo diariamente, onde cada aluno registrava esses valores e no final nós transformávamos em gráficos mensais. É uma possibilidade de trabalho interdisciplinar riquíssima, porque chama também a participar desse processo ou desse projeto o professor de matemática,
o professor de arte, o professor de ciências, e se torna uma coisa, um aprendizado fantástico. Uma outra possibilidade também, e muito divertida, é também no 6º ano, né, se desenhar a rosa dos ventos no pátio da escola. O ideal, na verdade, seria a própria escola investir na criação de uma rosa dos ventos perene, isto é, com tinta adequada para suportar o pisoteio dos alunos, e uma vez utilizando-se a bússola, determinando-se o norte geográfico, desenhar no pátio essa rosa dos ventos, que passa a ser um trabalho muito rico em termos com aquela brincadeira de cabra cega, não é? Então, adivinhar se está nordeste, se está noroeste, se está sudeste, onde participam vários alunos propriamente dito. Então, isso é, na verdade, uma atividade lúdica que contribui de forma significativa para o aprendizado. Claro que depois você muda o referencial na determinação das direções. Mudando-se o referencial, altera-se, por conseguinte, os rumos ou direções. Então, essa é mais uma sugestão que vem a casar com a temática trabalhada em sala de aula, não é? E os problemas urbanos, que é uma realidade concreta em nosso país. Inclusive, no 7º ano, tem um infográfico riquíssimo sobre os problemas urbanos, onde a comunidade vive esses problemas, portanto, o aluno vive esses problemas, e extrapolar isso para fora da sala de aula. Depois de dar os elementos básicos sobre os problemas urbanos contidos nesse infográfico, inclusive no portal, professor, cada infográfico, né, você encontrará de tal forma que nós orientamos como trabalhar o infográfico. E podemos levar isso para fora da escola, isto é, dentro das possibilidades, da característica da escola, os alunos vão, portanto, fazer o levantamento da deficiência da infraestrutura no entorno da escola ou no próprio bairro. E eu iria ainda mais além, porque isso tudo foi decorrente de uma prática pedagógica de anos, onde vai se detectar os problemas do bairro, dentro dessa perspectiva que queremos uma escola cidadã, entendendo-se cidadania como sendo aquela condição em que o indivíduo goza de seus plenos direitos civis e políticos, lembrando ainda que a cidadania, que deveria ser uma dádiva do Estado, infelizmente não é, à medida que não é, ela tem que ser conquistada, já politizar os alunos no seguinte sentido: feito o levantamento das deficiências do bairro, elaborar-se um documento e levar-se para a prefeitura, reivindicando que seja feita efetivamente as obras necessárias para que o indivíduo tenha sua cidadania conquistada. É mais um trabalho prático, mas com resultados belíssimos, onde a gente passa a ver que a educação, como diz Paulo Freire, além de ser um ato de amor, é profundamente um ato político. Então, é politizar também, no sentido que eu exemplifiquei aqui, uma reivindicação dos alunos junto ao poder público constituído. É mais um trabalho prático. Então, Sérgio, eu faço essas sugestões, como eu já tinha conversado anteriormente com você, da mesma maneira que a leitura, principalmente no 8º, 9º ano, que trata da geografia regional, onde no 8º ano abordamos a América, afinal a América é o nosso continente. Muitos professores dizem: ô Merlin, ô Sérgio, por que você não deixou também a África no 8º ano? A nossa resposta é o seguinte: eu acho que a escola erra ao valorizar, por exemplo, o estudo na história do Antigo Egito, da Antiga Roma, da Antiga Grécia, e não estudar as culturas pré-colombianas da América.
O jovem sai efetivamente do ensino médio sem ter estudado as culturas pré-colombianas, não é? E na verdade na geografia acontece a mesma coisa. Então nós deixamos a América no 8º ano para aprofundar o estudo do nosso continente, porque afinal nós somos americanos. Então aprofundamos o estudo e levamos a África para o 9º ano. Então, na verdade, colega professor, nós quisemos privilegiar o continente que nós habitamos ao abordar a América no 8º ano. Existe uma questão em relação à estrutura da obra, essa questão que o Mellin colocou a respeito da África, não no 8º ano, nossa opção para que ela esteja no 9º ano, também razões adicionais que a gente sabe que futuramente, né, em outros momentos da escolarização básica, o estudante terá outra chance de estudar num olhar de profundidade a América. Por exemplo, no ensino médio, ela tem muito pouco espaço, salvo algumas exceções ou iniciativas de alguns professores. Então, estudar a América no 8º ano, privilegiar esse tipo de conhecimento e abordagem, foi uma escolha nossa, considerando que somos também, né, no subcontinente latino-americano, a importância disso para os nossos estudantes. E além disso, isso nos possibilitou no 9º ano uma visão de maior detalhe sobre a África, né? Então lá no 9º ano, hoje se encontra uma expedição toda, uma unidade completa, com 4 percursos, né, a respeito da África, o que numa outra composição de estrutura de obra não nos possibilitaria dar tanta ênfase como foi dada à África no 9º ano. E a gente sabe hoje uma série de políticas muito importantes, né, da parte do governo federal, estimulando, procurando motivar esse melhor conhecimento do continente africano, até mesmo pelas relações históricas, né, que nós aqui mantemos com eles. Então, aí algumas razões apenas adicionais. Acho que desse apanhado do que o Mellin trouxe, é importante também frisar e recuperar um pouco, que acho que está ali embutido na fala dele, a questão da contextualização. Algo muito importante, não só nos anos iniciais, né, no ensino fundamental 1, mas também no ensino fundamental 2, que é a questão da contextualização dos conhecimentos, ou seja, para que a gente realmente promova uma aprendizagem significativa, que os nossos conteúdos disciplinares, no caso geografia, adquiram, né, sentido e valor perante os nossos estudantes, é preciso dar então uma ênfase, uma abordagem de relação entre aqueles conhecimentos, muitas vezes abstratos, com o próprio cotidiano, ou onde o nosso estudante vive, atua, né, como cidadão, como sujeito do mundo. Então, o exemplo do infográfico sobre os problemas urbanos é um exemplo disso. O infográfico ele pode ali permitir até uma aula toda do professor, onde cada aluno vai explorar o infográfico e entrar em contato com esses problemas por meio de leituras diversas deste infográfico, mas sempre a preocupação do professor, não só nesse caso, por exemplo, referido, mas em tantos outros, de trazer e procurar fazer a ligação desse infográfico, desse conteúdo, com a realidade vivenciada pelos alunos. Um outro ponto, que aí eu acho que é complementar, é a questão dos sites. A obra traz inúmeras sugestões de sites, né? Então eu me lembro aqui, o Mellin falando, por exemplo, do 6º ano, e voltando a ele, portanto, existe um site, Painel Global, onde, por exemplo, no 6º ano, quando se está estudando, né, terremotos, tsunamis, enfim, o professor pode remeter, quer em sala de aula, se ele tiver os recursos apropriados de acesso à internet, ou na sala de informática da própria escola, os alunos a esse site, né, Painel Global, onde eles poderão ver, observar em tempo real, né, os terremotos, eventuais tsunamis que estão ocorrendo, enfim, na Terra, né? Então é um site que inclusive monitora pequenos, né, terremotos de pequena escala, e isso permite aos alunos entenderem que aquele conteúdo que está no livro didático não é inerte, não é estático, mas ele tem uma relação com a realidade. Então fazer uso, né, disso que nós promovemos na obra por meio de indicações de sites, de filmes, de obras, quer de literatura ou de entretenimento, que sempre tem o sentido de aprofundar os conteúdos, né? E no portal, por exemplo, Expedições Geográficas, né? Professores, não esqueçam, é um grande portal, né? Foi cuidadosamente pensado para auxiliar o trabalho de vocês. E lá, por exemplo, tem uma série de recursos complementares. Eu apenas aqui destacaria um deles, né?
enfatizando para não deixarem de consultar o portal e utilizá-lo, que é a questão dos trechos de filmes e documentários que ali estão colocados, de 8 a 10 minutos, que permitem a vocês, professores, para cada percurso da nossa obra, cada expedição, estar ilustrando, né, por meio desses trechos de 8 a 10 minutos, os assuntos que são abordados. Né? Então, essa agregação do audiovisual, né, com os sites, com os recursos tecnológicos, quer do livro interativo digital ou do portal, permite sim, né, num planejamento do ano letivo, uma composição de recursos que podem tornar, né, para além da obra, né, a aula mais dinâmica, mais interessante. E essa questão da contextualização que eu acho que o Mellen colocou tão bem, que é muito importante, né, que inclusive está nos parâmetros curriculares nacionais. Uma outra possibilidade também, professor, é organizar um dicionário personalizado. Apesar do livro ter o glossário na própria página, em que a palavra que ainda não faz parte do universo do vocabulário do estudante, não é? Sugerimos que se trabalhe sempre com o dicionário ao lado. O dicionário não deve ser trazido para a escola apenas para a língua portuguesa, para o aprendizado da língua portuguesa, mas sim para todas as disciplinas. Isso é um fato necessário alertar os alunos, onde, à medida que ele encontra no texto uma palavra que não faz parte ainda do seu universo, né, de domínio do seu universo, que ele busque no dicionário e comece a organizar um dicionário personalizado numa própria agenda onde está o abecedário, organizar isso no seu próprio computador, não é? Cujo objetivo é, quando ele chega no final do ano, o acervo de seu vocabulário se ampliou consideravelmente, permitindo, por conseguinte, que na vida prática ele se expresse melhor, que coordene melhor o seu pensamento com a expressão oral, possibilitando, por conseguinte, que isso o siga ao longo de sua vida. Então, esse dicionário personalizado é um recurso didático pedagógico muito interessante, não é? Além do que, ressaltamos e voltamos a insistir na necessidade da exploração da riqueza que as seções contidas na coleção permitem, não é? Desculpe insistir, as estações, o desembarque em outras linguagens, encontros, outras rotas, bagagem de ferramentas, não é? Riquíssimo, que dá para o professor instrumento de trabalho, de enriquecimento e de ampliação do conhecimento, permitindo, por conseguinte, que se atinja, não é, o objetivo maior hoje de uma moderna educação, que é exatamente ressaltar a interdisciplinaridade. Foi essa, colega professor, a nossa intenção que você perceberá na nossa coleção. Tem a questão dos temas transversais, que também acompanham todas as sessões. Por exemplo, em outras rotas, a questão da pluralidade cultural, né, por meio dos lugares. Então, para esse viajante que queremos, né, que seja esse aluno, viajando por meio dessa coleção, expedições geográficas, entrando em contato com o conhecimento geográfico, que ele conheça, por meio da sessão Outras Rotas, lugares, né, no mundo com significado religioso, arquitetônico, científico, enfim, né, não apenas lugares turísticos, né, mas que esse viajante se instrua por meio dos lugares, e por meio dos lugares nós estamos trabalhando o tema das diferenças, da pluralidade cultural. E a mesma coisa em encontros, né, que eu acho que é uma das almas da coleção, onde nós trabalhamos os relatos, as narrativas, os depoimentos, entrevistas com os protagonistas sociais. Porque a geografia sempre teve uma preocupação muito grande, né, por meio de gráficos, tabelas, mapas, enfim, dados estatísticos, falar sobre a realidade, mas muitas vezes também ela obliterou, deixou, né, obscurecido as pessoas que vivem os problemas sobre os quais a geografia trata. Então essa seção Encontros, ela também trabalha a pluralidade cultural, na medida que ela abre no material didático, na coleção Expedições Geográficas, né, um lugar de fala para as vozes das pessoas que vivem, ou os protagonistas sociais que vivem os problemas que nós tratamos, né, do nosso campo disciplinar. Então isso trabalha a sensibilidade do aluno,
ele está trabalhando a linguagem desses protagonistas sociais, não apenas a linguagem do texto principal da obra, que vem de nós, autores. Então isso, inclusive, é muito valorizado pelo Ministério da Educação, né? Essa diversidade de visões, de linguagens, que eu acho que pode ser muito bem trabalhado também por você, né, colega professor. E a questão, então, dos temas transversais também vão aparecer na estação socioambiental, né, o próprio nome diz, né, a questão do meio ambiente, na estação cidadania, onde são trabalhados temas transversais como trabalho, consumo, ética, né, e ali também, na estação cidadania, propriamente dita, a gente tem uma preocupação muito grande, por meio dos exercícios que a acompanham, não só desenvolver a competência leitora em cima daquele texto da estação cidadania que trata sobre um determinado problema, mas também nas questões, nos exercícios, a preocupação de trazer os temas tratados pela geografia para o cotidiano dos estudantes. Então a gente está trabalhando também a questão dos conteúdos atitudinais, né? Para que ele reflita as questões de consumo, trabalho, ética, no seu contexto, né? Eu acho que dentro dessa perspectiva que você colocou, a questão da atitude, reflita sobre suas atitudes, por exemplo, educando, nós não podemos perder também de vista o seguinte, que educador é aquele que, além de instruir, ele está preocupado em desenvolver atitudes sociais junto ao educando. Essas atitudes sociais, como é o caso da solidariedade, da ética, do respeito às diferenças, né? Respeito ao meio ambiente e daí afora. Então, ser professor não é difícil, mas ser educador é um desafio muito grande e volto a insistir, porque ele tem que estar preocupado com o desenvolvimento atitudinais do educando. Eu ficaria por aqui, não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, no momento não, acho que em próximas oportunidades. Sim. Né? Acho que foi um apanhado geral, né? E a gente espera ter contribuído de alguma forma para ajudá-lo nesse seu planejamento do ano letivo. Lembrando que existe um planejamento interativo já feito por nós, não é? Que pode subsidiá-lo, pode, como sugestão, com os objetivos, inclusive pedagógicos, traçados, com a busca de recursos contidos na própria coleção. Então, esse planejamento interativo está também no portal da coleção. Acho que muito importante é o professor ser protagonista da obra, né? Claro, claro. Ser alguém que atua junto com a obra e faz a obra consigo, ou seja, a obra ela é um suporte, ela é um recurso hoje, entre outros recursos existentes, né? Mas que demanda o protagonismo do professor. Ah, sim, porque nós sabemos muito bem, colega professor, que a peça fundamental em sala de aula não é o livro didático, é você, professor. É você que vai comandar verdadeiramente uma orquestra do aprendizado. O livro didático é apenas um complemento, é apenas um elemento de apoio, mas é você que vai, na verdade, desenvolver e atingir os objetivos que você pretende na sua prática pedagógica diária.